Durante anos, uma imagem dominou o imaginário da exploração espacial moderna. Foguetes pousando em solo avermelhado, humanos caminhando em outro planeta. Esse era o plano. Desde os primeiros grandes anúncios da SpaceX, Elon Musk repetia a mesma visão: tornar a humanidade multiplanetária. E para ele, isso significava colonizar Marte. A Lua era descrita quase como um desvio, um passo intermediário desnecessário, uma distração no caminho do verdadeiro objetivo. Mas, em fevereiro de 2026, algo mudou. A SpaceX, empresa de exploração espacial fundada e dirigida por Elon Musk, anunciou uma mudança significativa na sua estratégia de colonização espacial. Em vez de priorizar a construção de uma cidade em Marte, agora a companhia está focando seus esforços em criar uma cidade autossustentável na Lua, dentro de menos de 10 anos. Exatamente isto. Marte continua no horizonte, mas deixou de ser o primeiro destino. Agora, essa mudança não é apenas sobre geografia espacial. Não é apenas sobre escolher entre a Lua ou Marte. É sobre entender como se constrói uma civilização fora da Terra. É sobre infraestrutura, economia orbital, geopolítica e, acima de tudo, maturidade estratégica. Musk explicou que esse novo foco não significa abandonar a visão de tornar a humanidade multiplanetária. O objetivo de estender a consciência e a vida humana para as estrelas permanece, mas que as realidades logísticas e de tempo favorecem primeiro a Lua. Então hoje vamos entender por que a SpaceX mudou sua prioridade, o que isso significa tecnicamente, politicamente e economicamente, e por que essa decisão pode representar o momento em que a exploração espacial deixou de ser apenas simbólica. Solta a vinheta. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. E uma mudança muito grande aconteceu. O foco agora não é mais Marte, mas sim a Lua. Elon Musk finalmente reconheceu a importância da Lua, a importância estratégica da Lua, de se chegar lá primeiro. Mas por que isso aconteceu? Quais são as razões fundamentais? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então, se você quer ir direto ao ponto, né? Você não conhece a Expansão, não me conhece e quer ir já direto para o vídeo, este aqui é um minuto, tá? Que começa o vídeo ali, tá bom? Porque eu preciso conversar com o pessoal raiz aqui da Expansão, o pessoal que está comigo aqui desde o começo, se perguntando: Jeff, cadê os vídeos? Né? Cadê os vídeos, Jeff? Finalmente tá aqui os vídeos, tá? Muita coisa aconteceu, gente. Precisei realmente, de fato, dar uma parada ali, mas estou retornando. Tá bom? A jornada da expansão, como eu costumo falar, é muito longa, tá? Muito longa. Muitos anos aqui vão ficar aqui com vocês, tá? Trazendo tudo que acontece do espaço para vocês de um modo muito motivador. Essa é a ideia da Expansão Astronauta, do canal, né? Expansão Astronauta. Mas também vocês não ficaram desamparados. Temos aí as lives na Expansão. Eu trouxe o meu amigo Marcelo Lima para fazer as lives aqui junto com o Lucas, fazendo um trabalho sensacional aqui na Expansão Astronauta. Porque é isso, é os vídeos com informações e as lives trazendo ali tudo ao vivo, gente. Então assim, quando vocês virem esta thumbnail, tá, comigo aparecendo, é porque eu tô na live. Nem toda live eu consigo fazer parte, tá? Tá ali junto, ao vivo. Mas quando tiver ali na capa, porque eu tô fazendo a live junto com eles. Eu adoro, principalmente as lives de domingo, né? E obviamente lives históricas, né? Como o lançamento do SLS, lançamento da Starship. Eu tô ali fazendo junto com eles, né? Porque isso é imperdível. E uma coisa que nós desenvolvemos aí nas lives, gente, que eu tava com vontade de fazer isso acontecer, é trazer vocês junto na live, tá? Temos um quadro chamado
Q&A, Questions and Answers, ou seja, você pode entrar ali na live e ficar junto com a gente, conversando, trocando uma ideia, fazendo perguntas ali ao vivo. E no primeiro dia, que a gente estava testando ali esse Question and Answers, participando ali, teve uma participação do Eduardo, que eu achei sensacional. Ele me perguntou ali, Jeff, cadê os vídeos? Vejam isso aqui, gente. Agora, Jeff, eu vou fazer a grande pergunta para você. Habitats subterrâneos ou em cima do solo? E aí você está falando em Marte, Em na Marte. Lua, Isso, né? em Marte. Vai lá, risada. Meu, tem que ser subterrâneo. Em Marte tem que ser subterrâneo. Assim como na Lua tem os habitats, tem as tubos de lava, né? As cavernas lunares. Em Marte também tem, tá bom? Em Marte, para sobreviver lá, infelizmente vai ter que ser isso, tá bom? Viver como se fosse formigas ali a princípio, mas podemos ter em Marte. Vou colocar de novo o boné aqui. Capizinho. Em Marte, viu, Marcelo? Viu, Eduardo? Vai ser, acho que uma mescla dos dois. Vai ser subterrâneo, tá? E vai ser também na superfície. Vai ser os dois. Então, eu acredito que é mais sensato também, né? Continue com esse grande trabalho de vocês. E Jeff, vídeos, Jeff. Nós precisamos dos vídeos, né? Pois é. Cara, Concordo, Eduardo. Concordo. Aquilo é nível cinema. Aquilo Hollywood tá perdendo. Tá vendo, Eduardo? Eu fiz, tá aqui. E esse vídeo eu dedico para você, meu querido. E também dentro desse quadro Q&A, de repente, né, entrou alguém ali muito especial, né? Veio lá do Space Today, especialmente para participar aqui do nosso humilde canal, né? Entrou ali junto com o Marcelo Lima, o grande Marcelo Hawkins, lá do Space Today. Eu achei sensacional, né? Ele entrou para fazer um questionamento, de repente começou a participar ativamente da live, né? Levando a live ali junto com o Marcelo Lima. Eu achei fantástico, né? E começou um assunto ali de robótica que eu amo, né? Vocês sabem, né? Isaac Asimov. Eu fiquei tentado a participar ali, falei, não, esse é o momento dos Marcelos. Eram 3 Marcelos ali fazendo a live junto, né? Mas Marcelo Hawkins, me aguarde, que nós vamos conversar muito. Obrigado, meu querido, realmente muito legal da sua parte, valeu mesmo. Aí eu acho que a questão de você colocar uma base na Lua, construir uma base na Lua de verdade, uma base na Lua, e lá da Lua começar a fazer lá, criar o combustível, pegar água e fazer hidrogênio, oxigênio, e começar a fazer tudo na Lua, aí talvez a gente consiga alguma coisa melhor. Que isso, maluco. Aí, você sabe que tá fazendo um bom trabalho, acertou na vida quando o Marcelo Hawkins entra na sua live, cara. Pô, brincadeira. Agora é só fechar. Então é isso, né? Sem mais delongas, vamos começar o vídeo no Expansão Astronauta. Me preparar aqui, porque hoje a coisa vai pegar fogo, tá? Então, pegue alguma coisa para beber e um lanche e bora pro vídeo. Então vamos lá. Por mais de uma década, a palavra Marte foi repetida quase como um destino inevitável da humanidade. Marte era o plano, Marte era o símbolo, Marte era o futuro descrito por Elon Musk desde os primeiros grandes anúncios da SpaceX. Tornar a humanidade multiplanetária significava colonizar o planeta vermelho. Essa narrativa foi construída com força, consistência e uma visão quase épica. Uma cidade marciana, autossuficiente, um backup da civilização humana, uma garantia para que, se algo acontecer por aqui, uma catástrofe global com potencial de dizimar a humanidade ou colapsar a civilização moderna, a vida e a luz da continuidade da consciência estaria protegida além da Terra.
pode parecer um pouco arrogante, mas até onde sabemos, somos a única espécie autoconsciente no universo, e não sabemos ao certo o quão único e raro é isto. Assim como a vida como um todo neste planeta, que se formos comparar com outros mundos por aí, é um verdadeiro jardim do Éden. Bom, mas este é um assunto para outro vídeo. O caso é que Musk ainda está determinado a tornar a humanidade multiplanetária e até dias atrás, Marte era o centro das atenções da SpaceX. No entanto, algo mudou. Elon Musk anunciou que a prioridade da empresa agora é outra. Antes de Marte, vem a Lua, uma cidade lunar, autossustentável, construída em menos de 10 anos. Marte permanece no plano, mas com uma segunda etapa, após nos estabelecermos na Lua com uma infraestrutura robusta e novas tecnologias. Agora, quando uma mudança dessa magnitude acontece, não estamos diante apenas de uma alteração de cronograma, estamos diante de uma recalibração estratégica. Para entender essa decisão, precisamos abandonar o romantismo e olhar para a física orbital. Marte não é apenas distante em quilômetros, ele é distante em oportunidades de lançamento. As janelas de lançamento ideais entre a Terra e Marte, quando os planetas estão mais próximos em suas órbitas, tornando a viagem com nossa atual tecnologia possível, acontecem aproximadamente a cada 26 meses. Isso significa que, se um teste falhar, a próxima tentativa pode levar 2 anos. Cada missão é uma aposta de alto risco e longo intervalo. Além disso, a viagem leva cerca de 6 a 9 meses, dependendo da trajetória escolhida. Isso impõe desafios extremos de suporte à vida, radiação cósmica, microgravidade prolongada e logística de suprimentos. A Lua, por outro lado, está apenas a 2 dias de viagem. As janelas de lançamento são frequentes. Se algo falhar, você pode reconfigurar e tentar novamente em questão de semanas. A diferença entre um ciclo de iteração de 2 anos e um ciclo de 2 semanas é colossal. No mundo da engenharia moderna, especialmente no modelo de desenvolvimento rápido que a SpaceX adotou, isto muda tudo. A filosofia da SpaceX sempre foi baseada em testes frequentes, falhas rápidas e correções imediatas. Esse modelo funcionou muito bem com o Falcon 9. Permitiu pousos reutilizáveis e transformou a indústria de lançamentos. Mas aplicar esse mesmo modelo em Marte é um desafio enorme, por causa, obviamente, das restrições orbitais. Já a Lua permite aplicar essa mentalidade de forma muito mais eficiente. E aqui entra a Starship. Como sabemos, a ideia inicial era colonizar Marte. E para isso, a SpaceX precisaria de um veículo colossal e revolucionário, capaz de realizar a tarefa a um custo viável, ou seja, um veículo impensável. Agora, a Starship não foi projetada apenas como um foguete normal. Ela é um sistema completo de transporte interplanetário totalmente reutilizável, capaz de levar mais de 100 toneladas para a órbita baixa e grandes cargas para além dela. Em todo caso, para chegar à Lua ou a Marte, no entanto, a Starship depende de um elemento crítico: reabastecimento orbital. O plano envolve lançar múltiplas Starship Tank capazes de abastecer a Starship de carga ou tripulada já em órbita terrestre. Esse processo ainda precisa ser plenamente demonstrado em escala operacional.
Executar reabastecimento orbital é um desafio técnico enorme. Envolve acoplamento preciso, transferência de metano e oxigênio líquidos em microgravidade, controle térmico rigoroso e sincronização orbital complexa. Fazer isso para missões lunares, onde o tempo de viagem é curto e o retorno é rápido, é muito mais seguro do que testar pela primeira vez em uma missão marciana de 6 meses. We can see those chopsticks now. This is absolutely insane. On the first ever attempt, we have successfully taught the Super Heavy booster. Go ahead, talk booster. Ship avionics power function nominal. Starship has entered the atmosphere. Starship is approaching the peak heating phase of entry. Landing bird startup. Starship is on target. Gente, pensem comigo. Muita tecnologia precisa ser desenvolvida, testada e validada antes de enviar pessoas a Marte. Como fazer isto de modo objetivo, com uma janela tão curta de lançamento? Agora, é claro que nem toda tecnologia desenvolvida para uma colônia na Lua poderá ser replicada automaticamente para Marte. São mundos aí bem diferentes, mas, em todo caso, uma vez que a humanidade está estabelecida com uma infraestrutura na Lua, Marte é o próximo caminho lógico. Tudo isso pesou na decisão de Musk, mas a mudança, é claro, não é apenas técnica. Ela é também política. Então, vamos falar um pouco do programa Artemis, de volta para a Lua. And here we go.
programa Artemis, liderado pela NASA, tem como objetivo estabelecer presença sustentável na Lua, antes de avançar para Marte. A SpaceX foi escolhida para desenvolver o sistema de pouso lunar humano, a Starship Lunar HLS. Isso coloca a empresa no centro da estratégia espacial americana. A Lua voltou a ser a prioridade nacional, não apenas como símbolo, mas como infraestrutura estratégica. Além disso, existe uma competição crescente. A Blue Origin, com seu módulo lunar Blue Moon, e o foguete New Glenn também recebeu contratos significativos. A corrida agora não é apenas científica, é industrial. Quem construir a primeira infraestrutura permanente fora da Terra terá vantagem na economia espacial nascente. E essa economia tem o potencial de ser gigantesca. A Lua possui recursos estratégicos como gelo de água nas regiões polares. Esse gelo pode ser convertido em oxigênio respirável e hidrogênio para combustível. Isso significa que a Lua inevitavelmente vai se tornar um posto de produção e abastecimento no espaço. Em vez de lançar absolutamente tudo da Terra, onde cada quilograma precisa vencer um poço gravitacional profundo e atravessar uma atmosfera densa, o que torna o custo energético altíssimo, poderíamos produzir combustível diretamente da Lua. E isso muda completamente a arquitetura das futuras missões interplanetárias. Veremos lançamentos ao espaço profundo diretamente do solo lunar. Hoje, sair da Terra é caro porque exige uma quantidade imensa de energia apenas para alcançar a órbita baixa. A maior parte de um combustível de um foguete é consumida simplesmente para escapar da gravidade terrestre. Mas a Lua conta uma história diferente. A gravidade lunar é apenas 1/6 da terrestre e praticamente não há atmosfera. Isso significa que lançar cargas da superfície lunar exige uma fração da energia necessária na Terra. Não há arrasto atmosférico, não há camadas densas de ar para atravessar. Apenas impulso e física orbital simplificada. E isso abre portas extraordinárias. Conceitos como catapultas eletromagnéticas, sistemas de aceleração linear, capazes de lançar cargas a velocidades orbitais, deixam de ser ficção científica e passam a ser soluções tecnicamente plausíveis em um ambiente de baixa gravidade. Trilhos de lançamento, sistemas de massa eletromagnética ou até mesmo foguetes convencionais operando a partir do solo lunar poderiam enviar satélites, módulos e matérias-primas para a órbita com um custo energético drasticamente reduzido. Uma vez estabelecida uma base lunar, mesmo que inicialmente modesta, o que Elon Musk planeja construir em menos de 10 anos utilizando a Starship, a produção de oxigênio e hidrogênio pode começar quase que imediatamente nas regiões polares, onde já sabemos existe gelo de água e crateras permanentemente sombreadas. Separar água em hidrogênio e oxigênio por eletrólise é um processo conhecido e dominado, e esses dois elementos são exatamente os componentes fundamentais de propelentes de alta eficiência. Isso significa que a Lua pode deixar de ser apenas um destino e passar a ser um posto de abastecimento no espaço. Imagine missões a Marte ou ao cinturão de asteroides sendo abastecidas fora da Terra. Imagine naves sendo montadas em órbita e reabastecidas com combustível produzido fora do nosso planeta. Isso não é apenas uma melhoria incremental, é uma transformação estrutural na logística interplanetária. Mas não se trata apenas de água. A Lua também é rica em minerais diversos presentes no regolito lunar ou solo lunar. Silício, alumínio, titânio, ferro, magnésio, dentre outros, ou seja,
Com a mineração robótica e processamento automatizado, esses materiais podem ser utilizados na construção de habitats, estruturas de suporte, peças industriais e até componentes de infraestrutura orbital. Isso nos leva a um conceito central da exploração espacial moderna: utilização de recursos in situ, produzir no local, construir com o que está disponível ali e, por consequência, reduzir drasticamente a dependência de lançamentos da Terra. Enviar toneladas de aço, concreto ou estruturas prontas da Terra ao espaço é absurdamente caro. Produzi-las na Lua, utilizando matéria-prima lunar, altera completamente a equação econômica. E à medida que novas tecnologias surgem, impressão 3D com regolito, refino automatizado, robótica autônoma, torna-se cada vez mais plausível imaginar uma infraestrutura orbital construída com materiais extraídos e processados fora da Terra. Estruturas em órbita da Terra e da Lua, estaleiros espaciais, plataformas de montagem, depósitos de combustível, tudo alimentado por uma base lunar industrial. A Lua vai, inevitavelmente, tornar-se um polo industrial orbital. E preste atenção neste ponto, isso não é especulação futurista, é consequência lógica. A Lua tem todos os elementos para se tornar um polo industrial orbital. E já discutimos isso neste vídeo do Expansão Astronauta, inclusive um dos vídeos mais importantes do canal. Mas agora essa possibilidade deixa o campo teórico e começa a entrar no campo estratégico. O que estamos realmente debatendo aqui é o nascimento de uma economia lunar, uma economia absurdamente colossal, potencialmente multitrilionária. Uma economia baseada em mineração robótica automatizada, produção de combustível a partir do gelo lunar, fabricação de estruturas em órbita e lançamentos de carga com custo energético drasticamente reduzido. E não para por aí. Uma infraestrutura lunar bem estabelecida pode se tornar a plataforma ideal para a mineração de asteroides próximos, ricos em metais raros e estratégicos, abundantes no espaço, e poderiam ser processados em órbita e enviados de volta à Terra. Agora vem uma questão: será que existe demanda de mercado para tudo isso? A resposta pode parecer meio incerta à primeira vista, mas a história da tecnologia mostra algo curioso. Muitas vezes a infraestrutura vem primeiro e o mercado nasce depois. Foi assim com ferrovias, internet, satélites e até a aviação. Se essa infraestrutura começar a se estabelecer no espaço, algo fundamental muda e o ciclo se estabelece. O espaço deixa de ser um ambiente exclusivamente apenas exploratório e se torna um ambiente produtivo. E quando um ambiente se torna produtivo, inevitavelmente surge um mercado. E quando existe mercado, existe investimento. E onde existe investimento, existe expansão. Expansão da presença humana, expansão da nossa civilização para além da Terra. E talvez seja este um dos motivos por trás da mudança estratégica da SpaceX. Finalmente, Elon Musk entendeu que, antes de Marte, precisamos conquistar primeiro a Lua, construir presença permanente, algo que sustente a expansão humana além do berço terrestre. Mas não podemos ignorar os desafios. A Lua não possui atmosfera significativa, não oferece proteção natural contra radiação cósmica ou tempestades solares. As temperaturas variam drasticamente entre o dia e a noite lunar. A poeira lunar é abrasiva e altamente problemática para equipamentos e sistemas mecânicos.
Construir uma cidade autossustentável significa desenvolver habitats pressurizados, sistemas fechados de reciclagem de água e ar, produção local de alimentos e proteção contra a radiação, possivelmente enterrando estruturas sob o regolito lunar. Nada disso é trivial, tudo exige automação avançada, robótica pesada, inteligência artificial e engenharia de sistemas extremamente confiável. Então, por que mudar agora? Porque talvez Musk tenha percebido algo fundamental. Antes de colonizar Marte, a humanidade precisa dominar a arte de viver fora da Terra em escala contínua. Não como missões temporárias, não como visitas científicas, mas como presença permanente. A Lua pode ser o campo de treinamento definitivo para a civilização espacial. Se conseguirmos construir uma cidade funcional na Lua, com produção local de recursos, geração de energia solar constante, manutenção de sistemas fechados e suporte à vida de longo prazo, então Marte deixa de ser um salto no escuro, ele se torna uma expansão natural de uma infraestrutura já testada. E existe uma dimensão psicológica nisso tudo. Marte sempre foi o sonho distante, o grande épico, o símbolo da fronteira final. Mas a Lua está ali, visível todas as noites. Construir uma cidade lunar seria um marco civilizacional imediato. Pela primeira vez na história, haveria luzes permanentes brilhando em outro mundo. Há apenas 2 dias de viagem. Isso mudaria nossa percepção de quem somos. Hoje, somos uma civilização planetária. Com uma cidade na Lua, nos tornaríamos oficialmente uma civilização multiplanetária. Não em discurso, mas em realidade física. E talvez seja esse o verdadeiro ponto dessa mudança estratégica. Não é abandonar Marte, é construir a base que tornará Marte inevitável. Porque uma civilização que domina logística interplanetária próxima, produção de combustível fora da Terra, habitats autossustentáveis e engenharia orbital avançada não estará mais presa a um único mundo. A mudança da SpaceX pode parecer, à primeira vista, um desvio do sonho marciano. Mas eu vejo exatamente o oposto. Eu vejo mais como um amadurecimento do plano. Se a Lua se tornar a primeira cidade fora da Terra, então não será apenas um símbolo científico, será o início de uma nova geografia humana. E quando isso acontecer, Marte não será mais um sonho distante, será apenas a próxima rota lógica. Agora prestem atenção. A verdadeira pergunta não é se vamos viver em Marte. A pergunta é se estamos prontos para dar o primeiro passo sério para viver fora da Terra. E esse primeiro passo pode não estar a milhões de quilômetros. Pode estar ali, nos esperando, a 2 dias de distância. E talvez estejamos vivendo um momento exato em que a humanidade decidiu que o espaço não é apenas um destino de visita, mas o próximo capítulo da nossa própria história. Até a próxima.